Vamos começar novamente, pessoal. Então, agora vamos falar sobre o Sudão. Sudão e Sudão do Sul. Bom, aqui nós já vamos, além das diferenças étnicas, grupos étnicos diferentes, vamos entrar um segundo fator aqui. Se não bastasse isso, entramos no segundo fator. Esse segundo fator, ele tem a ver com a religião. Então, nós temos duas regiões bem diferentes no Sudão. Na verdade, dá para a gente falar que nós temos 3 áreas aqui no Sudão, né? Já está começando a ter problemas aqui também em Darfur. Mas, primeiramente, era o Sudão, a parte norte do Sudão e a parte sul do Sudão. As duas regiões do Sudão, elas são duas regiões com características muito diferentes. Algo assim parecido com, fisicamente, falando do ponto de vista físico. Região nordeste do Brasil, região sudeste. Tá? Aqui no Brasil, as duas regiões, o predomínio de religião é o mesmo, né? O cristianismo, mas lá nós temos diferença. Então, nós temos aqui o norte. Ele era caracterizado pela presença da população muçulmana, os seguidores do islamismo. Um detalhe, sobre o Sudão e Sudão do Sul, nós estamos na página 134, só para localizar aí, ok? Então, nesse caso, a parte norte do Sudão, além dele ter uma população muçulmana, nessa parte norte também, nós temos a característica dele, do clima lá, ele ser um clima mais árido. Então, presença de desertos. Outra coisa, além dele ter a presença de desertos, poucos recursos naturais. O que seriam esses recursos naturais? Aí nós podemos colocar minério, nós podemos colocar a vegetação, mas principalmente petróleo. O petróleo, ele é um recurso natural muito cobiçado, né? Desde o período da Revolução Industrial, ele é muito cobiçado. Então, petróleo é um desses recursos naturais. Muito bem. Por outro lado, já o sul do país é ocupado por população predominantemente cristã e de religiões animistas. Religiões animistas são aquelas religiões de origem africana, aquelas que cultuam vários tipos de deuses, e esses deuses muitas vezes ligados às forças da natureza. Então, muitas dessas religiões, elas foram trazidas até para o Brasil, que aqui no Brasil ela vem da origem a cultos como o candomblé, por exemplo, né? Que aí você tem aquelas entidades, que uma ligada à força da água, como é o caso da Iemanjá, e assim por diante, né? Então, essas são as religiões animistas. Agora, a característica física. Apresenta savanas e floresta tropical. Então, lugar que se tem savana e floresta, chove mais. Então, muito diferente da parte norte, que era árida. Outra coisa, dispõe de maior riqueza de recursos naturais. Além de minério, existem reservas de petróleo. Então, isso já dá uma certa diferença do ponto de vista religioso, do ponto de vista físico, mas as diferenças étnicas entre esses povos. No caso, o Sudão também, como os demais países africanos, ele chegou a ser colônia desses países. No caso do Sudão, se a gente for observar, ele, depois do processo de independência, aqui na apostila de vocês, na página 134, está dizendo assim, eles eram colônia da Inglaterra. Durante o processo de independência do país, está no primeiro, segundo, terceiro, quarto parágrafo. Mediado pelo governo britânico, foi dado grande preferência aos sudaneses do norte, que passaram a ocupar altos cargos na administração civil. Vamos lá, o que o europeu fazia? Bom, a extração do petróleo era no sul do país, as reservas aqui. Mas as refinarias, elas ficavam no norte. Então, vai no processo de independência,
já que as nossas empresas maiores elas estão no norte, vamos dar mais autonomia para aquele povo que vive no norte. Aí, entre aspas, falava assim, bom, o norte é mais pobre, não tem recursos, então eles vão administrar. Mas aí o que acontece? Isso já causa insatisfação, porque você está colocando um povo de uma outra religião no comando, os muçulmanos. Os cristãos que viviam no norte, nós produzimos uma riqueza e os outros ficam no cargo administrativo, então seria uma discussão se a gente transformasse aqui no Brasil. Aqui no Brasil existe um discurso de ódio muito que a gente deve combater quando fala sobre a questão do Nordeste. Tem gente que fala assim, mas os nordestinos, que fica grande parte da riqueza do Brasil vai para o Nordeste. Gente, isso é um discurso de ódio, isso a gente não deve ter. Então, se nós tivermos um presidente que a origem dele for da região Nordeste, os nordestinos estão mandando, quem produz a riqueza somos nós. Imagina, esse é o discurso que eles tinham lá. É isso que leva à divisão do país. Então, os ingleses, na época, deram esses altos cargos para os que viviam no norte do Sudão, que eram muçulmanos. Isso desagradou quem vivia no sul. E já começou aí os movimentos de resistência, de luta em relação ao Sudão. Então, por quê? Essas reservas, a riqueza ficava no sul e o controle ficava no norte. Então, isso nós já tivemos o início das guerras, o processo de guerra civil. No caso, em 1971, foi assinado um acordo entre eles, em 1971 foi criado um grupo que tentava promover a independência. Depois de 17 anos de luta, foi assinado um acordo para que eles tentassem diminuir essa questão, a disputa que existia entre eles. Mas isso não resolveu o problema. E tudo isso deu origem a uma guerra civil. As disputas foram dar origem a uma guerra civil. Essa guerra civil ela só teve final em 2005, quando houve a separação desses grupos. Houve a separação dos dois países. Então já começou ali o processo de separação que foi concluído em 2011. Mas uma coisa, por que hoje em dia ainda é problemática, existe uma problemática em tudo isso? O petróleo é produzido aqui. Aqui nós temos os oleodutos. Por que esses oleodutos chegam até essa região? Aqui é o Mar Vermelho. É o local aonde grande parte dos navios carregados com petróleo eles passam. Nesse Mar Vermelho, você subindo aqui, nessa direção ao norte, você vai sair no canal de Suez. Você já está no Mar Mediterrâneo, você liga os países europeus, ou você está em qualquer outra parte do mundo. Então, por isso que os oleodutos são feitos aqui. As refinarias, o fato das refinarias estarem aqui. No processo de separação, o que está com confusão? É isso daqui. Você gera riqueza, mas se essa riqueza ficar de cá. Então, existia essa disputa entre eles. Outra coisa, isso aqui é o que eu estava falando, está na apostila de vocês, tá ok? A parte que está na apostila de vocês. O processo do Sudão, e Sudão do Sul, ele ainda existe uma tensão no país, que é aqui, nessa área aqui, Darfur. Essa área aqui, eles estão querendo também o seu processo de independência. Tá ok? Então, no Sudão, nós vamos ver aí 3 coisas que tem a ver. As diferenças étnicas dos povos, as características naturais, o norte mais árido, o sul com savanas e florestas com chuva, o norte sem recursos naturais, o sul já tendo esses recursos, mas aí entra o fator religioso. O norte, onde a maior parte da população é de origem muçulmana, e o sul, que já não tem essa característica, é cristão. Então, mais uma vez, nós temos aí a mão dos colonizadores nesse processo de separação e dessas guerras. No caso das guerras africanas, eles lutam para ter o controle principalmente
da produção das riquezas, porque quem controla a riqueza vai ter uma situação melhor. No caso do Sudão, nós temos um aspecto natural aqui importantíssimo, ele é cortado pelo rio Nilo. Então, algumas áreas, mesmo aquelas mais áridas, têm a possibilidade de utilizar a água do rio Nilo, né? Para a agricultura, para o fornecimento de água de maneira geral. Nesse caso, olha a guerra, o conflito no Sudão, 200 mil mortos, 2,5 milhões de refugiados. Se não fosse a intervenção da União Africana, são os países africanos que mandam soldados para tentar evitar a guerra. Nesse caso foram mandados mais de 7 mil soldados. Não resolveu. Somente com a intervenção de outros países, até mesmo da ONU, a situação no Sudão ela foi abrandada, foi diminuída. Pessoal, então nós estamos terminando mais uma aula. Espero vocês lá nas nossas aulas online para esclarecer algum tipo de dúvida, para fazer algum comentário. Eu estarei lá à disposição. Um abraço a todos, até a próxima aula. Fiquem bem, fiquem em paz.